À medida que a espionagem se espalhava pela Idade Média, uma mudança silenciosa começou a ocorrer dentro das estruturas de poder. Reis, nobres e instituições perceberam algo perturbador. Se a espionagem era eficaz contra inimigos externos, ela também podia estar sendo usada contra eles próprios. Essa simples constatação deu origem a um novo tipo de medo, mais profundo e corrosivo do que qualquer ameaça militar visível. Era o medo do inimigo invisível, do traidor interno, do espião que já estava dentro das muralhas. Até então, a maior parte da preocupação dos governantes era voltada para invasões, revoltas abertas ou conspirações evidentes. Mas, com o tempo, ficou claro que os maiores perigos não anunciavam sua chegada. Eles surgiam de conversas sussurradas, cartas discretas, encontros aparentemente inocentes. A espionagem ensinou algo cruel aos governantes medievais. A confiança era uma fraqueza. Castelos, que antes simbolizavam proteção, passaram a ser vistos também como armadilhas. Quanto mais fechado o ambiente, mais fácil era esconder traições. Reis começaram a perceber que viviam cercados por pessoas que tinham acesso direto à sua rotina, aos seus hábitos e às suas decisões. Um criado sabia quando o rei dormia. Um guarda sabia quais portas estavam abertas. Um conselheiro sabia quais decisões estavam sendo consideradas. Qualquer um deles poderia ser comprado, ameaçado ou convencido. Esse medo não surgiu de forma exagerada. A história medieval está repleta de exemplos de governantes traídos por pessoas próximas. Envenenamentos, golpes palacianos, assassinatos durante a noite e conspirações familiares mostraram que a maior parte das quedas de reis não vinha de batalhas épicas, mas de traições silenciosas. A espionagem apenas tornou essa realidade mais visível. Diante disso, os governantes começaram a reagir. A primeira reação foi simples: observar mais. Pessoas passaram a ser avaliadas não apenas pelo que faziam, mas pelo modo como se comportavam. Mudanças sutis de atitude passaram a levantar suspeitas. Um servo que falava menos do que o normal, um conselheiro que evitava certos encontros, um guarda que demonstrava curiosidade excessiva por assuntos sensíveis, tudo isso podia ser interpretado como sinal de infiltração. Essa vigilância comportamental foi uma das primeiras formas de contra-espionagem. Não existiam ainda serviços formais ou agências estruturadas. Existia o olhar atento, a desconfiança constante e a interpretação subjetiva de gestos e palavras. O problema é que esse tipo de vigilância não distinguia facilmente culpa de inocência. O medo começou a distorcer julgamentos. Com o tempo, a paranoia se espalhou. Governantes passaram a acreditar que não bastava vigiar inimigos declarados. Era preciso vigiar todos. A lealdade deixou de ser algo presumido e passou a ser algo temporário, sempre sujeito à revisão. Juramentos perderam valor prático. A palavra dada já não era suficiente. A contra-espionagem medieval nasceu, portanto, não como um sistema racional, mas como uma reação emocional ao medo da traição. Esse medo transformou a forma como o poder era exercido. Reis começaram a criar círculos de confiança cada vez menores. Informações passaram a ser compartilhadas de forma fragmentada. Quanto menos alguém soubesse, menor seria o risco de vazamento. Essa fragmentação foi uma inovação crucial. Conselheiros passaram a receber apenas partes das informações. Generais recebiam ordens sem conhecer o plano completo. Mensageiros transportavam mensagens que não entendiam totalmente. Essa divisão reduzia o impacto de um traidor individual, mas aumentava a confusão interna. Ao mesmo tempo, surgiram os primeiros testes de lealdade. Informações falsas eram espalhadas deliberadamente para grupos específicos. Se o boato surgisse fora do círculo esperado, significava que alguém havia falado demais. Essa técnica simples permitia identificar vazamentos sem acusações diretas. Era uma armadilha silenciosa. Esses métodos criaram um ambiente de tensão constante. Todos sabiam que estavam sendo observados.
Todos sabiam que uma palavra errada podia custar a vida. O silêncio começou a ser valorizado mais do que a honestidade. Falar pouco era sinal de sobrevivência. Nesse cenário, a contra-espionagem não era apenas uma prática, era um estado mental, uma forma de ver o mundo onde ninguém era completamente confiável e onde a segurança dependia mais do controle interno do que da força externa. À medida que esse estado permanente de vigilância se consolidava, a contra-espionagem deixou de ser apenas uma reação pontual e começou a se transformar em prática contínua. Governantes passaram a estruturar seus ambientes de poder de forma a dificultar infiltrações, mesmo sem compreender plenamente o que estavam criando. Castelos foram reorganizados, rotinas foram alteradas e funções passaram a ser rotativas. A rotatividade tornou-se uma ferramenta essencial. Guardas não permaneciam por muito tempo no mesmo posto. Criados eram substituídos regularmente. Mensageiros variavam rotas e horários. A ideia era simples: quanto menos previsível fosse o sistema, mais difícil seria explorá-lo. Essa lógica, rudimentar na Idade Média, é um dos pilares da segurança moderna. A vigilância passou a ser distribuída. Não havia mais um único observador. Todos observavam todos. Criou-se um sistema informal de denúncia, onde comportamentos suspeitos eram relatados, muitas vezes anonimamente. Esse mecanismo transformou a sociedade em parte do sistema de contra-espionagem. O poder não precisava mais estar presente fisicamente em todos os lugares. O medo fazia o trabalho sozinho. Esse ambiente, porém, tinha efeitos colaterais profundos. Denúncias falsas se tornaram comuns. Rivalidades pessoais eram resolvidas por meio de acusações. A linha entre vigilância legítima e perseguição injusta tornou-se cada vez mais tênue. A paranoia institucional começou a se alimentar de si mesma. Instituições como a Igreja e as Cortes Reais começaram a registrar informações de forma sistemática. Surgiram arquivos internos contendo denúncias, confissões, comportamentos suspeitos e históricos pessoais. Esses registros não serviam apenas para punição imediata, mas para controle futuro. Um erro cometido anos antes podia ser usado como ferramenta de chantagem ou eliminação política. O conceito de inimigo interno ganhou força. Não era mais necessário que alguém estivesse conspirando ativamente. Bastava que pudesse conspirar. A suspeita passou a ser suficiente para justificar vigilância, isolamento ou punição. Esse pensamento marcou profundamente a cultura política europeia. A contra-espionagem também passou a interferir na comunicação. Cartas eram interceptadas com mais frequência. Mensageiros eram interrogados após viagens. Linguagens codificadas começaram a surgir não apenas para enganar inimigos externos, mas para evitar vazamentos internos. O segredo tornou-se uma obsessão. Esse clima afetou profundamente a psicologia do poder. Governantes passaram a viver isolados, cercados por poucos aliados e tomados por desconfiança. Quanto mais poder alguém tinha, mais solitário se tornava. A vigilância constante corroía relações humanas e enfraquecia laços de confiança. Ainda assim, muitos acreditavam que esse era o preço da sobrevivência. A história parecia confirmar essa crença. Governantes relaxados eram derrubados. Os desconfiados sobreviviam mais tempo. A paranoia, portanto, passou a ser vista não como um defeito, mas como uma virtude política. Essa mentalidade moldou o surgimento dos estados mais centralizados no final da Idade Média. A segurança interna passou a ser prioridade absoluta. O controle da informação tornou-se mais importante do que a força militar bruta. O poder deixou de ser apenas visível e passou a ser estrutural. Quando a Idade Média começou a dar lugar ao Renascimento, a contra-espionagem já estava profundamente enraizada na forma como o poder era exercido. O que antes era improviso havia se transformado em hábito. O medo da infiltração, da traição e do inimigo invisível moldou instituições inteiras e preparou o terreno para o surgimento dos serviços de inteligência modernos. Estados mais organizados herdaram essas práticas e as refinaram.
Arquivos secretos tornaram-se permanentes. A compartimentalização da informação virou regra. A vigilância deixou de ser apenas reativa e passou a ser preventiva. O poder passou a agir antes que ameaças se materializassem. Esse legado atravessou os séculos. A ideia de que o maior perigo pode vir de dentro nunca mais desapareceu. O mundo moderno apenas sistematizou o que nasceu no medo medieval. Agências de inteligência, vigilância institucional e paranoia política são herdeiras diretas desse período. Este episódio mostra que a contra-espionagem não nasceu da tecnologia, mas da psicologia humana, do medo de perder poder, do medo da traição, do medo do invisível. E esses medos continuam moldando o mundo até hoje.